Você se candidatou para aquele emprego dos sonhos e agora foi chamado para entrevista. Você já sabe que tem a experiência e as habilidades que eles estão buscando. Você não vai deixar o inglês, ou melhor, a falta de inglês, fazer você perder essa chance, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer um treinamento intensivo para essa entrevista e usar o Business English para garantir essa vaga. Seja bem-vindo ao canal do Expert Teacher. Se você está assistindo pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, que aqui a gente foca em Business English para você se diferenciar no mercado. E fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te revelar uma técnica de preparação para melhorar sua performance numa entrevista em inglês. Essa é a base de um treinamento que eu já fiz com muitos alunos e desenvolvi depois de trabalhar com várias empresas de recrutamento e seleção. E preparando não só os candidatos para a entrevista, mas também recrutadores para conduzir as perguntas em inglês. Então essas duas perspectivas vão ajudar muito nesse plano que eu vou te mostrar agora. E para dar aquele boost na sua performance, eu vou te falar como usar o Business English para enriquecer o seu discurso e demonstrar melhor todo o seu conhecimento e o seu potencial. A ideia é realmente impressionar de um jeito bem positivo o seu entrevistador. E para mostrar o que esse treinamento pode fazer por você, eu vou te mostrar aqui uma cena e quero ver se você vai acertar qual desses 3 candidatos, que tem mais ou menos o mesmo nível de inglês, se preparou para usar um Business English na entrevista. My English? Good. Experience? Very, very good. My last job? Was good. Salary was not very good, but I am very good. English? Okay. No problem. Budget? What is budget? What do you mean by background? Can you repeat the question, please? How can I say I'm sorry. English, of course. I have 2 years of experience in customer service. Yes, I was in charge of setting and keeping track of the budget. I enjoy working with people. And I'm very focused on results. Ah, viu só? Você não precisa ter um super nível de inglês para mandar bem no Business English. É claro que o nível de inglês conta, mas se você tiver uma preparação adequada, você vai conseguir mostrar o melhor do seu inglês, o que pode ser justamente o necessário para passar nessa entrevista. Segura aí que daqui a pouquinho a gente já vai saber quem passou. Let's get down to the plan now. A primeira coisa que você precisa fazer é providenciar o seu currículo em inglês. Se você ainda não tem, faça o mais rápido possível. Traduza o que você tem em português, pede ajuda de um amigo, tradutor, que seja o Google Translator, mas você vai precisar dele agora. Porque é justamente com o seu currículo em inglês que a gente vai fazer o Step 1 da nossa preparação. Você vai pegar esse currículo e descrever para si mesmo cada um dos itens, começando lá em cima dos dados pessoais, passando por todas as funções que você exerceu, vai falar da sua formação, suas qualificações, competências e tudo mais que tiver ali. E lembra daquela perspectiva do entrevistador que eu te falei no começo do vídeo? Eu posso te garantir que depois que você completar essa primeira etapa, você já vai conseguir responder a grande maioria das perguntas que ele vai te fazer. E como é que você vai fazer isso? Você vai literalmente pegar o seu currículo e vai ler em voz alta 1, 2, 3 vezes, e aos poucos você vai deixar de ler, vai olhar e vai explicar tudo em inglês. E aí conforme você for falando, você vai adicionando o que você achar importante em cada item. Tá na dúvida? Escreve, pensa numa frase, traduz para o inglês se precisar, substitui uma ou outra palavra que você não está se sentindo confortável e vai conversando ali consigo mesmo sobre o seu perfil profissional. E para você potencializar as informações do seu currículo, a dica aqui nessa fase é você tentar incluir um vocabulário de Business English que seja comum na sua área de atuação. Então seleciona aquilo que é importante para você e que tem a ver com a tua experiência. E aí depois que você já estiver bem afiado para falar do seu currículo, a gente vai iniciar o Step 2, que é a preparação para a entrevista com RH. É normalmente aquela primeira fase do processo seletivo, ou depois que você já falou com o Headhunter, e aí você vai falar da sua personalidade, como você trabalha em equipe, o que você precisa melhorar, enfim, uma série de coisas que não estão relacionadas à função em si, tecnicamente falando. E essa parte, como é que você vai fazer? Você vai preparar uma lista de perguntas pessoais
que o entrevistador poderia te fazer sobre a sua personalidade naqueles primeiros momentos da entrevista. E fica tranquilo, tá? Porque para te ajudar nisso, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo vários exemplos de perguntas que normalmente acontecem nessa fase. Dá uma olhadinha lá, que elas vão servir de base para você criar a sua lista. E depois, é claro, você vai preparar suas respostas em inglês como se estivesse ali respondendo o entrevistador. Aqui é a hora que você vai preparar uma ou outra resposta para ver o que soa melhor. Vai testando diferentes versões, uma a uma, até encontrar aquela que você se sente mais confortável para falar. A dica aqui nessa fase para usar o Business English é selecionar um vocabulário para falar das suas características pessoais, das suas soft skills. Tudo que você desenvolveu nas outras empresas, os relacionamentos que cultivou e o que você pode agregar como pessoa se for selecionado para essa posição. E uma outra dica legal aqui é você preparar algumas perguntas em inglês para sua entrevistadora, para surpreender ela mesma. Pergunta para ela o que ela está buscando, as expectativas em relação à posição, quais são os planos da empresa para o futuro. Se você fizer uma pergunta boa aqui, que demonstre um interesse pela posição, eu tenho certeza que você vai se destacar por isso. E se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like, essas informações estão sendo legais para você, e vamos para a dica número 3. Depois de passar na entrevista com a RH, a gente chega justamente no Step 3, onde você vai se preparar para a última fase do processo seletivo. Você vai conversar com o Head, o gestor da área. Se você se preparou bem nos Steps 1 e 2, você já tem uma bela base para iniciar esse Step 3. Vai ser piece of cake. Nessa fase, você também vai preparar uma lista de perguntas. Só que diferentemente da fase anterior, essas perguntas, agora sim, vão ser mais relacionadas à sua capacidade técnica e muito provavelmente à sua jornada de desenvolvimento profissional. Você vai falar das posições anteriores, pode falar de algumas experiências interessantes que você teve, como uma viagem, um treinamento, assim como tudo que você conquistou nessas posições. O que você trouxe de resultado, o que você aprendeu e o que vai ser útil agora para essa nova posição. Nessa última fase, a dica para incluir o Business English é falar daquilo que você domina nessa área, que você entende os problemas, que sabe resolver. É interessante também falar do mercado, dos players, as tendências da sua área para os próximos anos. Assim você vai conseguir mostrar que está bem formado e preparado. E fica tranquilo que eu também vou te ajudar com alguns exemplos, tá? Tem várias perguntas aqui na descrição, é só dar uma olhadinha, tem uma lista para você se inspirar e fazer igualzinho ao Step 2. Monta a sua lista, prepara as respostas e vai treinando até se sentir bem com cada uma delas. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ficar muito mais tranquilo para usar o inglês e mandar muito bem nessa entrevista. Igualzinho o candidato que eu treinei uma vez. Thanks. See you on Monday.